Em tempos de comunicação pela internet, um antigo hobby ainda resiste em Campos. O rádio amadorismo conta com mais de 200 adeptos, funcionando como uma espécie de rede social pelas ondas do rádio. Mas engana-se quem pensa que é só uma brincadeira. A prática também pode virar uma nova profissão junto à Petrobras, além de ser um dos meios mais eficazes em situação de emergência, como nas chuvas que assolaram a região nas últimas semanas. Alô, Roberto, escuta o Max pelo Rio de Janeiro, boa tarde. Max, Rio de Janeiro, é? Papa Uniforme 1, Mike X-Ray Alpha. Max tinha apenas 10 anos quando ouviu uma mensagem como essa pela primeira vez. Meu tio, Sebastião, ele me apresentou o rádio com um belo dia que ele chegou à casa da minha avó com rádio PX no carro. E aí aquilo, não existia internet, e daí a gente ficou maravilhado com aquilo. Esse universo que conquistou o Max no início dos anos 90 já mudou muito. Ainda é usado o modelo PX, muito encontrado em caminhões pelo país, e a base de atividade continua sendo a transmissão via rádio e antena. Mas se engana quem pensa que os computadores acabariam com a prática. Hoje existe o sistema digital. O rádio se comunica com o mundo inteiro usando o computador sem internet. A gente não precisa da internet, a gente precisa da máquina, computador, em contato com o rádio, e a gente consegue contatos que eram impossíveis. Então, através disso, a gente faz contato com o mundo inteiro, vários países. Em Campos, são mais de 200 radioamadores, todos eles cadastrados na Anatel. O seu Oswaldo é um dos mais antigos apaixonados por esta atividade. Ele é um dos associados da Arcan, que é a Associação de Radioamadores aqui do município, que é um dos caminhos para ir além do hobby e, quem sabe, até conseguir um emprego de radiooperador. A Anatel vem a Campos, aplica essas provas também para radiooperador, emprego, trabalho. Há muitas operadoras lá junto à Petrobras e da própria Petrobras querem que o indivíduo tenha certificado de radiooperador. Outra prova de que radioamadorismo é coisa séria é o trabalho feito durante as catástrofes. Nestes momentos, muitas vezes o único contato possível é via rádio, e são eles que ajudam a Defesa Civil, como nas últimas chuvas que assolaram o sul do Espírito Santo e o noroeste fluminense. É a única coisa que funciona junto a catástrofes, porque a luz vai embora, a internet vai embora e o rádio você liga em qualquer bateria e fala com o mundo todo. Mas como toda atividade em grupo, o radioamadorismo também acaba tendo rivalidade. E eles são tão organizados que já até existe uma competição. A gente chama de dexista, é as pessoas que participam de contatos de longa distância. O campeonato funciona de certa forma, na quantidade de quantos contatos você fez e na distância. Em tempos de comunicação instantânea, o radioamador resiste como uma espécie de rede social dos bons e velhos tempos. O radioamador é uma rede social até o ponto em que você conhece as pessoas e não sabe a fisionomia, não sabe a cor, não sabe nada da pessoa, e você tem aquele, socialmente falando, aquele relacionamento. Então, para mim, foi o início de uma rede social. Então, é uma parte social mesmo e cada dia tem aumentado mais. Quem se interessou e quer tentar um certificado de radiooperador, a prova da Anatel acontece no próximo dia 16 de abril em Campos. O RJ2 termina aqui, lembrando que se você quiser conferir alguma de nossas reportagens, está tudo lá no Globoplay. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau! Vazia, convite aos criminosos. Campos já teve mais de 300 furtos esse ano. E comerciantes
investem em segurança. Coloquei 16 câmeras e investi nisso aí. 7 meses depois, médicos entram em greve de novo, porque a prefeitura não cumpriu o acordo. A eleição em Campos já começou, mas nas escolas do município e as polêmicas também começaram. Acho que deveria repensar sim, porque 14 anos é uma idade que sabe já o que quer. E o radioamadorismo cresce em Campos, ajuda em tragédias e vira até opção de emprego. Um forte abraço, tá pronto? Hoje é dia 12 de fevereiro e o RJ2 já começou. Olá, boa noite. A gente abre essa edição com um problema de segurança pública histórico em Campos e que cresce justamente nesta época com a cidade mais vazia. Só neste ano foram mais de 300 furtos em geral, além de outros 20 comerciantes assaltados, desde hortifruti até pet shopping. E isso sem contar nas dezenas de vítimas que preferem publicar na internet a registrar a ocorrência na delegacia. Esta loja no centro de Campos viveu na pele a insegurança no comércio da cidade. Nas imagens de câmera de segurança, foi captado o momento em que o celular é levado por uma mulher dentro da loja. O aparelho pertencia à empresa. Afonso é o proprietário do estabelecimento e resolveu expor a situação nas redes sociais. Para ele, foi uma forma de fazer justiça. Eu preferi não fazer ocorrência porque eu acho que ela aqui fora, ela está mais presa aqui fora do que dentro de um presídio, né? Então, a vergonha ela já passou. Mas assim como o Afonso, existem muitos casos de furto na cidade em que a ocorrência é sequer registrada, o que dificulta o trabalho das autoridades. Há muitos furtos mesmo na cidade de Campos, principalmente no centro. Acredito que 90%, quando a gente descobre um autor de furto, quando a gente vai voltar e analisar as características dadas por outras vítimas, tem inúmeros outros furtos para trás que esse mesmo indivíduo praticou. Prova disso aconteceu na madrugada de ontem para hoje. Nas imagens, um homem de bicicleta para em frente a uma barbearia na Pelinca. Ele quebra o vidro do estabelecimento e sai de lá com uma televisão. O criminoso seria o mesmo que assaltou uma pet shop, também no centro da cidade. Neste outro flagrante, foi a vez de um hortifruti entrar na mira de um criminoso. O que pode impedir a prisão de quem comete furtos é a identificação. Muitas vezes, somente a descrição não é o suficiente. Por isso, a principal orientação para estabelecimentos comerciais é poder registrar e guardar as imagens do crime sendo cometido. O primeiro passo é buscar ao máximo o estabelecimento comercial capturar imagens desses autores, porque ajuda a polícia, facilita a nossa identificação e faz com que geralmente a gente ache um autor e ele praticou inúmeros outros furtos. Isso faz com que a gente indicie esse cidadão na maior quantidade de furtos possível e ele venha a ficar preso. Porque como é um crime com pena pequena, um furto em apartado, assim por si, dificilmente vai fazer com que o autor fique preso. Segundo dados da Polícia Civil, apenas neste ano foram 20 furtos em estabelecimentos comerciais na cidade. O número é idêntico ao mesmo período do ano passado. Quando são contados também furtos a transeuntes, são 317 até agora em 2020, 11 a mais que no ano passado. E quem passa pelo centro da cidade tem que estar sempre alerta. Não está andando com joia nenhuma, procura andar com mochila, procura andar em lugar movimentado, porque o negócio é difícil, né? Aqui no centro, então, tá um lugar horroroso. A gente fica com medo de viajar, principalmente no verão. Porque o verão é o lugar que eles mais atacam, é o interior, porque na cidade fica sem quase ninguém, eles partem para o interior. Quanto ao Afonso, a mudança de atitude depois do crime foi a única alternativa. Coloquei 16 câmeras e investi nisso aí, nas 16 câmeras, justamente para a gente poder ter um pouco mais de segurança, né? E tentar ter um pouco mais de paz, né? Bom, e vale lembrar que hoje o cidadão pode fazer registros desse tipo pela internet. Então, anote o endereço da delegacia online, dedic.pcivil.rj.gov.br. E em São João da Barra, um homem de 31 anos foi morto com 2 tiros no bairro da Lagoinha, na praia de Gruçaí. Ele estava em frente à sua casa quando foi assassinado e nada foi roubado. A polícia ainda investiga a motivação do crime.
mas a vítima tinha passagens por tráfico de drogas. Ninguém foi preso até o momento. O Sindicato dos Médicos voltou a decretar greve em Campos na noite de ontem, 7 meses depois de uma paralisação que durou 23 dias e causou diversos transtornos. Por isso a gente conversa agora com Alice Souza, que tem mais informações. Alice, boa noite. A gente já tem uma ideia de quando, de fato, vai ser essa paralisação? Boa noite, Andressa. Boa noite a todos que acompanham a RJ2 de hoje. Essa paralisação começa na próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro. O Sindicato dos Médicos fez esse anúncio dessa greve antecipadamente para cumprir as determinações legais de comunicação ao município e às demais autoridades. Como você falou, é a segunda vez em 7 meses que os médicos decidem por paralisar suas atividades. Em julho, entre julho e agosto do ano passado, eles ficaram 23 dias paralisados. No fim de janeiro, o sindicato já havia anunciado que ajuizaria uma ação para cobrar as gratificações e substituições do ano passado que não foram feitas. Esse pagamento fazia parte de um acordo entre o sindicato e a prefeitura para que a greve do ano passado acabasse. O presidente do sindicato, José Roberto Crespo, informou que todas as reivindicações da greve do ano passado continuam, principalmente com relação às condições de trabalho. Eles continuam trabalhando em condições precárias, em salas mofadas, sem ventilação. Inclusive, segundo eles, uma profissional passou mal em um posto de saúde que fica na pecuária. Sem falar que muitos médicos recebem em regime RPA e estão há 4 meses sem receber. Em nota, a prefeitura informou que até o momento não foi notificado oficialmente dessa possível greve e que o acordo ainda não pôde ser integralmente cumprido devido às constantes quedas de arrecadação dos royalties. Enfatizaram que estão fazendo intervenções em estruturas de hospitais como Ferreira Machado e o HGG e também em unidades básicas de saúde, mas não informaram quais unidades são essas. Eu volto com você, Andressa. Tá certo, Alice. Muito obrigada pelas informações. É claro que a gente vai continuar fiscalizando isso. Bom, o julgamento no STF, que pode diminuir drasticamente os royalties da região, é daqui a apenas 2 meses. Mas a guerra nos bastidores ganhou um novo capítulo. Ontem, governadores de estados produtores e não produtores formaram um grupo de trabalho para chegar a um acordo sobre a provável redistribuição. Um dos pontos é que os estados produtores não sejam obrigados a pagar de forma retroativa, o que iria gerar dívidas de 100 bilhões de reais. Mas permanece a dúvida sobre qual seria a alternativa para compensar a retirada dos royalties. O julgamento está marcado para o dia 29 de abril. E hoje foi o primeiro dia de eleições nas escolas municipais de Campos, reunindo mais de 200 chapas. E como é de praxe, houve também polêmica. O sindicato alega que permitir a candidatura de pessoas da comunidade pode manter o velho problema de uso político do cargo, mas o município discorda. Em cada papel, a responsabilidade de escolher quem vai ficar à frente de escolas municipais da cidade pelos próximos 2 anos. Sou mãe de 4 filhos e todos os 4 estudaram aqui. É muito importante para o desenvolvimento da escola, né? É um meio de também de estar trazendo mais os pais mais para perto, né? Conhecer mais também. Pela primeira vez em Campos acontecem eleições diretas para diretores, mas a polêmica envolvendo o processo de candidaturas e de votação não termina. O projeto apresentado pelo prefeito Rafael é de que possam estar concorrendo servidores estatutários, aposentados e aposentadas e também pessoas da comunidade. E isso é lastimável. Ele precisa ter o compromisso com a comunidade escolar que o elegeu e não estar diretamente ligado a nenhum cargo de político, nenhum vereador da cidade. A prefeitura alega que ampliar as candidaturas a pessoas da comunidade permite que diretores com experiência no cargo possam ter a chance de continuar atuando. Os salários são definidos de acordo com a quantidade de alunos de cada escola.
Até agora não temos notícia de nenhuma intercorrência, está caminhando tudo muito bem, num clima de muita paz, em alguns com mais adesão, outros com menos adesão. É um processo de construção da democracia que a gente deu esse grande primeiro passo. É um primeiro passo, mas é um passo muito grande de instaurar eleições nas escolas. Até o fim desta quarta-feira, mais de 230 unidades escolares municipais de Campos vão recolher votos para decidir seus diretores. Mais um questionamento dos pais e do Sindicato da Educação é com relação à participação dos alunos. A idade mínima estipulada é de 16 anos. Nosso projeto que nós apresentamos, não só no Conselho Municipal de Educação, estava previsto alunos para votar acima de 12 anos, o que não é o que está acontecendo agora. Segundo a Secretaria de Educação, a escolha da idade mínima se deu por base no sistema eleitoral adotado na escolha do Legislativo e Executivo. A escolha para diretor é algo tão importante para a vida de cada aluno, como é escolher um prefeito, como é escolher um presidente do Brasil. E no Brasil, todos nós entendemos que a maturidade para essa escolha é a partir dos 16 anos. Mas para os responsáveis, diminuir a faixa etária poderia ser uma forma de aprendizado, preparando os jovens para escolhas futuras. Acho que deveria repensar sim, porque 14 anos é uma idade que sabe já o que quer, entendeu? Sabe o que é bom para eles, então acho que deve pensar. E no próximo bloco a gente conta sobre um hobby curioso que vem ganhando adeptos em Campos, mesmo com as novas tecnologias. É o rádio amador, que ajuda inclusive as vítimas de enchentes. É logo, depois do intervalo.